Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, primeiramente, esse jogo contra o Sportivo, ele não pode ser parâmetro para nada, porém, todavia, contudo, a gente tem que entender uma coisa. É importante para a gente ter ritmo, para que a gente consiga performar e para que o modo de jogar ele comece a encaixar ainda mais. Hoje a gente viu que a gente teve aquilo que a gente está esperando há muito tempo, que é através da posse de bola envolver o adversário, encontrar os espaços na troca de bola, ter aquelas vantagens numéricas. Quanto mais a gente vai trabalhando a bola, mais os espaços se abrem, mais jogadores a gente tem para colocar eles em ótimas condições para fazer gols. Eu gostei muito do Inter. É isso que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver que a gente, quando pegar times que são inferiores a nós, a gente amassar, fazer gols, mostrar nossa qualidade. Hoje eu diria que dava para ter feito uns 8 gols, pelo menos. A gente teve muitas chances, muitas oportunidades. E uma coisa que a gente tem que colocar é que muitos desses jogadores que tiveram jogando hoje são jogadores reservas. Pelo menos a metade do time que estava hoje jogando são jogadores reservas. Isso é algo muito importante porque os jogadores eles estão pegando a ideia, estão pegando como eles têm que estar colocado dentro de campo, eles estão começando a compreender bem esse modelo de jogo do Miguel Ángel Ramírez, e isso é muito bom para o prosseguimento das competições. É importante a gente mostrar que a gente, quando pegar times médios e times abaixo da mediocridade, a gente tem que golear, a gente tem que passar por cima. E aqueles times que são da mesma qualidade nossa ou um pouquinho superior a gente também estando com esse modelo mais, vamos dizer assim, mais ambientado, mais bem concebido, a gente vai demonstrar contra esses jogadores que a gente vai ter, contra os nossos adversários, a gente vai ter a possibilidade de ganhar, de machucar e de fazer muito bem as ações dentro de campo. Hoje eu gostei, a defesa foi bem forte, a gente não teve muitos problemas. Porque eu vejo que muitas equipes elas têm problemas quando elas enfrentam às vezes quando tu não tá jogando bem, quando tu não tá te encontrando, até os rivais de menor qualidade te geram muitos problemas, e hoje a gente não teve. É isso que a torcida quer ver, a supremacia dentro de campo, e mostrar porque a gente está há tantos anos disputando seguidamente competições internacionais. Por que a gente está disputando seguidamente títulos? Porque a nossa grandeza demonstra tanto, porque a gente tem que entender uma coisa. Até 2015, a gente era a supremacia era nossa. A gente estava sempre disputando títulos importantes, a gente estava conquistando títulos, a gente estava sempre nas cabeças. A partir de 2016, com a crise, com o que o Vitório Pifro fez com nós, a gente decaiu um pouco, porque a gente comprometeu muitas rendas e o Vitório Pifro destruiu a base. Aí a gente voltou para a Série A, só que desde a medida que a gente estava na Série B, a gente começou a reestruturar a base. E a gente só conseguiu colocar a base conseguiu colocar a base dentro do time para 2020. Em 2020 o Eduardo Cudê não utilizou a base, ele escanteou os garotos da base e pouco usou a base, porque para mim tu usar a base é tu colocar o jogador jovem dentro do time titular, tu botar ele ali para que ele consiga, dentro daquele sistema do time titular, dos jogadores experientes, ele consiga crescer e acrescentar o que ele tem a capacidade de acrescentar. Então a gente está crescendo, e eu espero que o Miguel ele consiga definir uma estrutura de time, pelo menos uns 8 a 9 jogadores,
E daí, se ele quer retirar alguns jogadores, eu até acho interessante, porque a gente tem muitos bons meio-campistas pela esquerda e pela direita, a gente tem muitos bons centroavantes, a gente tem bons ponteiros. Os laterais, a gente tem laterais interessantes. Talvez fosse necessário trazer mais um na esquerda e um zagueiro, mas o grupo ele é bom. E gostei que o Pedro Henrique jogou, foi bem, foi seguro. Eu espero que o Lucas Ribeiro seja titular na zaga. O Yuri Alberto tem que ser o centroavante titular. Talvez o Yuri Alberto consiga flutuar pelos lados e daí coloque o Guerreiro para determinados jogos. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem um elenco muito bom. O nosso elenco, a gente é top 5, não tenho dúvidas. E a gente tem muitas capacidades e muitas chances de que as coisas possam evoluir muito e a gente possa deixar o quase dos títulos e partir para os finalmente, para as conquistas, porque só falta isso para complementar tudo. E a gente não tem que destruir os nossos jogadores. Nossos jogadores são muito bons. Obviamente tem jogadores ali que abaixo da mediocridade, tem, mas eu não consigo enumerar esses. Eu vou te dizer que o Marcos Guilherme é um jogador muito ruim, porque hoje a gente criou um monte de chances, a gente criou várias situações. E o Marcos Guilherme, ele errou um gol na cara do gol, onde ele deu um bico assim, todo torto, um chute torto, horrível. E ele é muito... a tomada de decisão dele é horrível. Ele é um velocista. Ele não tem a capacidade de driblar, não tem um bom passe. É um jogador assim que deixa muito a desejar. E acho que o Dourado está conseguindo compreender bem a função que ele está exercendo. Ele também está podendo jogar na zaga, também é algo interessante, na medida em que a gente não tem um Moledo e talvez a gente não vá trazer um zagueiro. É um jogador que acrescenta, e é importante a gente colocar que o elenco está evoluindo, a maneira de jogo está cada vez mais sendo concebida pelos jogadores. Eles estão conseguindo fazer bem as movimentações, a gente está evoluindo, é isso que a gente quer ver. Toda a torcida ela reclama, e reclama com razão, porque a gente quer ver evolução dentro de todos os jogos do Gauchão, porque a gente tem essa condição de fazer isso. Afinal de contas, o Miguel Ángel Ramírez está há 2 meses. Alguma coisa ele já tem que colocar dentro do time. Por exemplo, o Crespo, ele está ao mesmo tempo do Miguel Ángel Ramírez, e ele consegue. O São Paulo, a gente vê uma cara diferente no São Paulo. Um time que evolui a cada jogo. E olha que o São Paulo estava uma bagunça com o Diniz, porque apesar dele ter feito uma boa campanha no Brasileirão, o time estava muito desarrumado e entrou numa crise tremenda. Hoje ele já está tendo uma cara de time, eles estão conseguindo colocar alguma coisa. É isso que a torcida colorada quer ver no Inter também. Que a gente tenha ali alguma coisa para que a gente tenha perspectivas. E a gente pode até perder, mas não perder porque a gente não teve uma postura de time que quer vencer, ou porque a gente estava mal. Se a gente for perder é porque o adversário conseguiu nos superar na bola, mas dentro de campo o Inter tem que mostrar o poderio que ele tem. E ele tem. Eu não sou desses do blog do Vozes do Coldê. O Vozes do Coldê, eles são colorados muito tóxicos, porque eles dão pau em vários jogadores que não são essa anulidade, essa coisa ruim que eles tentam vender.
porque eles são tão baba-ovo e passadores de pano que eles defendem de uma forma assim cega. E o mais incrível é que eles destroem os jogadores. Quando não tá, os jogadores não são os culpados. Esses jogadores, eles conseguiram assimilar bem o modelo de jogo do Odair, e olha que o Odair não tinha um elenco tão qualificado quanto o Ramires e o Eduardo Cudê tiveram. Eles conseguiram absorver o modo de jogo do Abelão. O Odair era um pouco mais retrancado, com 3 volantes, saindo de uma forma muito inteligente nos contra-ataques. O Abelão, da mesma forma, um pouquinho mais dinâmico. O Eduardo Cudê era um jeito interessante, só que o mesmo como um incompetente que acabou fracassando, porque num cômbito geral não tinha uma regularidade de vários jogos, uma amostragem interessante que pudesse dar uma perspectiva que a gente poderia com ele ser campeão. Com o Abelão a gente já teve maiores chances, e com o Miguel Ramírez eu espero que a gente consiga tudo que a gente almeja, porque eu acredito muito nesses jogadores. São grandes jogadores. Mesmo aqueles que não ganharam o título, a gente tem que entender que nem sempre a gente vai ganhar, até porque esses vlogs colorados que adoram meter o pau nesses jogadores de hoje, eu queria ver em 2004, 2005, 2003, quando a gente perdeu pro Boca Juniors na Sul-Americana, quando a gente perdeu o Brasileirão, ou quando a gente perdeu o Gauchão. Eu queria ver como eles estavam. Eles deviam estar destruindo aqueles jogadores daquela época. A gente tem que entender que a construção de uma equipe, a construção de um time, ele acontece também nas derrotas, porque infelizmente é apenas um time que vence. Então, na medida em que a gente está sempre disputando títulos, na medida que a gente está sempre indo em competições importantes, e a gente não é times que fica na metade, que nos classifica para as fases decisivas. Em todos esses anos a gente sempre se classificou nas fases decisivas, e mesmo depois de ter voltado da Série B, a gente mostrou a nossa força se classificando para etapas decisivas, mesmo naquela época não tendo todos os recursos possíveis. Então é importante marcar que a gente é muito gigante, a gente está disputando os títulos, e a gente, de tanto disputar, vai ter a nossa hora que a gente vai conseguir as nossas conquistas, porque é assim que se faz, e é assim que acontece no futebol. Se tu tá sempre na rota de colisão dos títulos, uma hora tu vai conseguir esses títulos, e eu acredito muito, e eu espero que o Miguel Ángel Ramírez consiga arrumar esse time, porque ninguém torce para Tese ou torce para o Internacional ir mal. Todas as críticas que o torcedor colorado faz, eu, por exemplo, é sempre na medida em que a gente quer ver o time evoluir, porque mesmo nos jogos do Gauchão, em muitos jogos a gente não estava indo bem. O resultado, ele enganava. A gente quer ter uma perspectiva boa, a gente quer ter evolução, e eu espero muito que o Miguel Ángel Ramírez consiga tirar desse time, porque esse time é muito bom e é um elenco, para mim, é top 5 do Brasil e muito capaz de vencer qualquer time da América do Sul. Vamos esperar. Valeu, torcida, e vamos ver o que vai acontecer